Olá, hoje a gente vai discutir eletrocardiograma normal, uma aula para você aprender de fato e entender esse exame a partir do zero. Se você já sabe, consolida. Se não sabe, é hoje o dia de aprender de verdade. Então vamos lá comigo. ECG normal. Até a gente ter segurança para interpretar o exame e criar o hábito de avaliar o exame, e não tem um jeito certo, cada um cria um jeito de avaliar da sua melhor forma, a gente dá uma sugestão de avaliação. Para não deixar nada para trás, a gente faz uma sequência, para nada ser perdido. Qual é essa sequência que a gente sugere para você? Primeira parte, identificação. Nesse módulo, a gente vai ver a identificação do paciente, suas queixas e a calibração do aparelho, como é que esse eletro foi capturado. A partir daí, a gente segue uma sequência. A gente avalia frequência cardíaca e ritmo e depois uma lógica de cada onda. Onda P, intervalo PR, QRS, segmento ST, onda T e intervalo QT. Na identificação, o que a gente precisa observar? Primeira coisa é quem é o paciente dono desse eletro. O eletro é um exame complementar, ele tem que estar indicando para a gente uma história de alguém. Ele complementa uma história. Então, quem é o paciente desse exame? O que ele está sentindo, qual a idade dele, quais são os problemas de saúde que ele tem, qual a situação atual que ele está se manifestando agora para você. A idade varia muito na avaliação do exame. O eletro de um paciente jovem é diferente de um eletro do paciente idoso. Uma criança de 2 anos tem um eletro totalmente diferente de um idoso de 60, 70, 80. Então, existem variações de acordo com a faixa etária. Outra coisa importante é o biotipo do paciente. O biotipo varia muito na avaliação do exame. Pessoas que são mais magras e altas são diferentes de pessoas mais magras, mais baixas e com um biotipo um pouco mais brevilíneo, né? Um pouco mais gordinho, tem um coração mais deitado, então varia muito. Então, o biotipo interfere muito na arquitetura do coração, a gente vai entender agora, eu vou te dar um exemplo. Outra coisa que muda é o sexo. Por quê? Em mulheres é comum ter alguma alteração de acordo com o padrão do seu eletro em relação aos homens. Algumas variáveis que a gente utiliza para calcular intervalo QT, por exemplo, algumas variações de onda T nas precordiais direitas, que é comum nas mulheres. A própria alteração estrutural, pela presença das mamas no posicionamento dos eletrodos, a depender do tamanho da mama, pode variar um pouquinho a interpretação do exame. Então, sempre que você fizer um eletro e for avaliar um eletro, pesquise isso. Quem é o paciente, qual a sua história, o que ele está sentindo, a idade dele, o sexo e o biotipo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Olha lá, esse carinha aqui, ó, que é alto e magro, ele tem a sua arquitetura cardíaca voltada de um jeito. Então, se eu somar todas as cargas elétricas ali, a tendência é que essa soma de cargas aponte mais para baixo, seja um eixo mais vertical. Já o paciente mais magro e gordinho, ele tem esse eixo, essa soma de cargas mais horizontalizada, por conta da anatomia do coração realmente. Diferente de um paciente ali médio-líneo. Então, o biotipo faz muita diferença. Bom, antes da frequência cardíaca, eu quero te contar uma coisa especial. A identificação do exame, que a gente viu quem é o paciente, o que ele está sentindo, qual que é a sua idade, o seu sexo, é muito importante. Mas outra coisa que é muito importante, inclusive para eu calcular a frequência cardíaca, é saber como o eletro foi calibrado. A calibração habitual do eletro é ganho N, que eu vou te explicar o que é, e a velocidade 25 milímetros por segundo. O que é isso? O ganho N está me dizendo o tamanho da amplitude da onda. Quer dizer que a cada milímetro, a cada milivolt, eu vou ter 10 milímetros. Então, eu tenho 10 milímetros por milivolt. 10 milímetros por milivolt. Quando eu digo que foi capturado nessa calibração, eu chamo isso de ganho N. É como se fosse um padrão. O padrão de calibração do eletro é ser 10 milímetros para cada milivolt. Eu posso dobrar essa calibração e fazer essa captura em 2N. Eu posso diminuir essa calibração e fazer a captura em meio N, por exemplo.
Então, digamos que o seu paciente tem um QRS muito pequenininho, não está dando para enxergar direito. Você vai lá e coloca o eletro para capturar em 2N, isso vai aumentar a amplitude daquele QRS, eu vou conseguir enxergar melhor. O contrário também acontece. O QRS é muito grande, não está nem cabendo na folha. O paciente tem uma hipertrofia ventricular, tem um aumento ali da amplitude do sinal. Eu posso colocar em meio N para poder fazer aquilo caber dentro da folha. Mas eu tenho que saber que isso foi capturado com uma calibração diferente da habitual. O habitual é ganho N. A velocidade 25 me fala quanto veloz essa folha passa no aparelho enquanto ele está lá fazendo o registro do traçado. 25 milímetros por segundo quer dizer que a cada segundo o papel vai correr numa velocidade de 25 quadradinhos. A gente sabe que a folha do eletro ela é toda quadriculada, né? Ela tem aqueles marcos e cada quadradinho vai ter 1 milímetro de tamanho. Então, quando passam 25 quadradinhos a cada segundo, é a nossa velocidade de captura. O padrão é 25 quadradinhos por segundo. Eu posso aumentar e capturar em 50, ou eu posso diminuir, por exemplo, e capturar em 12,5, por exemplo. Quando que eu faço isso? Digamos que o paciente tem uma taquicardia ali, uma frequência muito acelerada. Os batimentos estão muito próximos uns dos outros. Eu não consigo entender direito o que é onda P, o que é onda T, está meio misturado. Eu posso aumentar a velocidade em que o papel passa, porque ele vai espaçar um pouco esses batimentos. Então, eu vou conseguir visualizar melhor alguma onda que eu estou na dúvida ali. Então, o paciente está com uma taquicardia muito acelerada, eu coloco o papel para correr mais rápido, e aí eu tenho menos registros numa folha e eu amplio essa marcação. Ou o contrário também, o paciente está com a bradicardia muito extrema, os batimentos muito espaçados uns dos outros. Eu posso pegar e colocar a folha para correr mais lento, e aí eu vou aproximar os batimentos ali, vou conseguir visualizar mais batimentos dentro daquela folha, dentro daquele registro. Mas o que é comum, ganho N e velocidade 25. Se eu tiver a calibração padrão, eu consigo calcular a frequência utilizando uma fórmula bem legal. Qual que é a frequência cardíaca do adulto ideal? Normal. Dentro da faixa etária ali do adulto, durante a vigília, a gente tem um padrão de 50 a 100 batimentos por minuto. Menos que 50 é bradicardia e mais do que 100 é taquicardia. Beleza? Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como é que eu conto essa frequência? Como é que eu sei que o paciente está com a frequência entre 50 e 100? Vamos lá. Se o ritmo for regular, quer dizer, ele for compassado, eu posso fazer um cálculo. Por que esse cálculo existe? Porque eu já sei quantos quadradinhos passam por segundo. Eu sei que passam 25 quadradinhos por segundo, né? Lembra lá? O ganho está N e a velocidade está 25. Se passa 25 quadradinhos em 1 segundo, em 60 segundos vão passar 25 vezes 60, 1.500 quadradinhos em 1 minuto. Pronto. Agora é só eu pegar um batimento e outro, ver o intervalo de quadradinhos que tem entre eles e fazer essa conta. 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que tem entre dois batimentos. Parece difícil, mas você vai ver que é bem fácil. Ou então eu posso fazer uma aproximação e em vez de pequenos quadradinhos, eu posso contar pelos quadradões grandes, porque a cada 5 quadradinhos pequenos eu tenho uma linha traçada mais forte. A cada 5 quadradinhos eu tenho um quadradão. Eu posso fazer 300 pelo número de quadradões, sendo que cada quadradão tem 5 quadradinhos. Então eu peguei aqui, dividi por 5 e virou 300. Vou te dar um exemplo aqui. Eu peguei esse batimento aqui, que estava aqui em cima dessa linha, e peguei o próximo batimento, que está aqui. Estava em cima dessa próxima linha aqui. Quantos quadradinhos tem entre um e outro? 25. Beleza. Eu pego 1.500 e divido pelo número de quadradinhos entre dois batimentos. 1.500 dividido por 25, 60 batimentos. Isso acontece quando eu tenho frequências cardíacas regulares, quando o coração está batendo compassado. E se ele for descompassado, e aí? Como é que eu faço? Bom, se ele for descompassado, se ele for irregular, essa lógica não funciona, porque a cada momento eu vou ter um intervalo diferente entre dois batimentos, porque, logicamente, está espaçado, está diferente ali. Como que eu faço? Eu pego aquele D2 longo que fica lá no final do eletro, que ele tem 10 segundos, conto quantos batimentos tem e multiplico por 6. 10 segundos vezes 6, 60. É fácil. Então é só pegar o D2 longo,
contar quantos batimentos tem, e ali vai virar 10 segundos. Multipliquei por 6, é a frequência cardíaca de 1 minuto. Vou te dar exemplo aqui para ficar mais fácil. Exemplo do ritmo regular. Então vamos lá. Ó. Tem um eletro aqui, do grupo A Évora, e esse paciente tem uma frequência cardíaca que eu quero descobrir qual é. Vamos pegar um batimento que está mais ou menos ali em cima de uma linha forte. Ó. Por exemplo, esse batimento aqui. Está batendo em cima dessa linha mais forte. O próximo batimento está aqui, ó, quase em cima da próxima linha mais forte. Quantos quadradinhos eu tenho entre eles? Bom, ó, tenho aqui 5, 10, 15, 20, 25. Pronto. Eu pego 1.500 e divido por 25. Isso vai dar 60 batimentos. Ou eu posso fazer a regra aproximada. Eu pego 300 e divido pelo número de quadradões que tem entre dois batimentos. Quantos quadradões tem? Acabei de contar. 1, 2, 3, 4, 5 quadradões. 300 por 5, surpreendentemente, 60 batimentos. Beleza? Essa regra do 300 aqui, ó, é muito mais fácil. Só que ela me dá uma regra, um cálculo aproximado. Pode variar um pouco ali. Mas se eu tiver uma frequência cardíaca entre 50 e 100, isso me resolve na maioria das vezes. Então, num cenário de urgência, essa regra aqui, ó, funciona muito para a gente. Quando você não precisa saber a frequência cardíaca exata, mas tem uma noção de como que está. Apesar de que o paciente que tem 60 de frequência, 65, 70, tem alguma diferença clínica para você? Não tem. Tem diferença um paciente que tem 40 de frequência e 120. Aí beleza. Mas se ele está dentro da faixa habitual, ter 70, 72, 73 não vai fazer diferença alguma para você. Na tua prática clínica, essa regra aqui funciona. Agora, se você for laudar um eletro, preciso da frequência cardíaca certinha, correta, pronto. 1.500 pelo número de quadradinhos. E aí isso me gera uma conta pronta. Olha como é que é fácil. Se o primeiro batimento está aqui, ó, e o próximo batimento vai exatamente na próxima linha mais forte, eu já sei que tem 5 quadradinhos entre um e outro. É 300 por 1, ou 1.500 por 5. Né? 300 por 1, 300. Se o batimento está aqui e o próximo está aqui na próxima linha forte, eu tenho 2 quadradões. 300 por 2, 150, e sempre vai ser assim. Entendeu já, né? Se eu tenho um batimento aqui e o próximo 3 quadradões depois, 300 por 3, 100. É só fazer a conta. 300 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. E aí eu tenho, ó, uma sequência pronta de valores de batimentos de frequência cardíaca. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 38, por aí vai. É só saber quanto que tem de intervalo entre um batimento e outro. E aí você vai ver que é fácil. Quando você já memoriza essa sequência aqui, ó, é um jeito também, você pode memorizar isso aqui, é só olhar onde é que está o batimento e ver onde é que está o próximo. Por exemplo, ó, bateu um aqui e o próximo veio aqui. Pronto, 300 por 1, 2, 3. 100. Beleza? 300, 150, 100. Qualquer jeito que você vai chegar nessa conta vai ser fácil. Próximo exemplo de frequência cardíaca regular. Então, olha lá. Vamos procurar um batimento que está em cima de uma linha mais forte. Fica mais fácil assim. Então, vou pegar, por exemplo, esse aqui. Ó. Esse batimento aqui está em cima de uma linha forte. Quantos quadradões tem entre ele e o próximo? Ó, 1, 2 quadradinhos e meio, mais ou menos. Opa, 2 quadradinhos e meio. Aí você pensa, se fossem 2 quadradões, seria 150. Se fossem 3, seria 100. Então, está entre 100 e 150. Então, uns 125, 130. Viu que essa regra aqui é aproximada? Então estaria ali mais ou menos 125, 130 de frequência. Porque está entre 2 quadradões e 3. Entre 100 e 150 batimentos. Está mais ou menos na metade do caminho ali, 125. Tem diferença para você clinicamente se o paciente tem 125 ou 130 de frequência? Não. Você já sabe que tem uma taquicardia. Você vai tratá-la como uma taquicardia. Tem diferença, obviamente, se ele tiver 30 e 120. Mas aqui está na faixa. Então, a regra dos 300 pelo número de quadradões, ok, serve bastante. Quer fazer um laudo? Então, vamos lá. Ó. 300 por 5, 10, 11, 12. 300 por 12. Faz a conta aí, você vai ver, é 120, alguma coisinha aí. Beleza? Então, a gente consegue aqui a frequência aproximada.
Olha isso aqui, ó, e visualmente você já sentiu a diferença. Confessa para mim, ó, você olhou esse eletro aqui, você já sabia que tinha uma taquicardia antes de contar a frequência. Você olhou para esse próximo, você já sabe que tem uma bradicardia, porque no mesmo papel eu tenho muito menos batimentos. Então fica uma coisa mais até intrínseca assim, fica no nosso feeling medular assim, olhou, ixi, parece que já tá lento. Vamos contar? Vamos lá. Pega esse batimento, por exemplo, e vê o próximo. Quantos quadradões tem entre eles? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7. Então, se estivesse batendo aqui 300, 150, 100, 75, 60, 50... Opa! E aqui 42. Está entre 40 e 50 batimentos. Bradicardia. Curtiu? Tá bem simples. Lembrando que o ritmo é regular, ó, compassado. Entre um batimento e outro, mais ou menos o mesmo período, o mesmo intervalo de tempo. Esse aqui, ó, já está todo descompassado. Ó. Entre um batimento e outro, você vê, ó, que o tamanho muda. O tamanho muda. Então não dá para aplicar aquela regra, porque cada momento vai ter um valor diferente. Vai ser 300 por 1,5, 300 por 2, depois 300 por 3. A frequência vai estar toda errada. Como é que eu faço? Conto o D2 longo inteiro. Vejo quantos batimentos tem. Nesse exemplo tem 19 batimentos. E multiplico por 6. Porque o D2 longo tem 10 segundos. 10 vezes 6, 60. Então 19 vezes 6, 114 de frequência. Beleza? Então esse ritmo aqui, ó, que é um ritmo irregular, a fibrilação atrial, você vai ver que é só contar o D2 longo todo e multiplicar por 10. 6 segundos vezes 10. Curtiu? Ó, tem uma regra que a gente até comentou para você, que é a regra da caneta, né? Você pega uma caneta esferográfica ali, com tampa, ela tem aproximadamente 15 centímetros, o que no eletro corresponde a cerca de 6 segundos. Então é só colocar uma caneta na frente do eletro, conta ali quantos batimentos estão ali em cima da caneta e multiplica por 10. 6 segundos vezes 10, 60 segundos. Digamos que tenha, sei lá, 7 batimentos aqui em cima da caneta, na folha de eletro. 7 vezes 10, 70. Bem fácil. Então já vimos a identificação, já contamos a frequência cardíaca, você já sabe se é uma bradicardia, taquicardia ou normocardia. Agora a gente vai saber aonde esse ritmo está sendo originado. Na aula de bases do eletrocardiograma, a gente aprendeu todo aquele sistema de condução e quais são as células que compõem ali o sistema de condução elétrica, que são células especializadas. E para te lembrar, o ritmo ele nasce lá no nó sinusal, que está na ponta do átrio direito, lá no teto, na desembocadura da veia cava superior, e ele desce o estímulo, vai para o átrio esquerdo pelo fascículo de Beckmann, pelos feixes internodais ele alcança o nó átrio ventricular, atravessa ali o septo átrio ventricular, ali, aquela junção onde tem um esqueleto fibroso, pelo feixe de His, divide-se em ramo esquerdo e ramo direito, até virarem ali as fibras de Purkinje que vão eletrizar ali todo o músculo do ventrículo. Então, beleza. Nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. Beleza. Como que eu sei que o estímulo nasceu lá no nó sinusal? E eu chamo isso de ritmo sinusal. No eletro, para o ritmo ser sinusal, eu estou te dizendo que ele está sendo gerado lá em cima, no nó sinusal, lá no átrio direito, ele tem que ter uma característica. A gente avalia isso pela a onda P. A onda P vai me falar sobre a despolarização atrial, pela contração atrial. E como que tem que ser a onda P que foi gerada no nó sinusal? Ela tem uma cara, ela tem um jeito, ela tem uma configuração. Se ela está dentro desses padrões, eu te afirmo que o ritmo está nascendo lá em cima, no nó sinusal. Qual que é esse jeitão? Para você nunca mais esquecer, é só lembrar que a onda P precisa ser PPP. Positiva, parecida e precedente. Bom, o que é isso? Ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, que são as derivações que estão ali do lado de cá, enxergando a onda P se aproximando delas. Quando a onda se aproxima daquele eletrodo que está observando, ele marca uma inscrição positiva. Se está positiva nessas derivações, quer dizer que está vindo de cima para baixo, porque D1 está aqui, D2 está aqui e AVF está aqui embaixo. Então elas estão vendo o estímulo se aproximando delas. Quando o estímulo se aproxima, ela marca positivo. Então ela é positiva nessas derivações.
E isso me diz também que o eixo da onda P é normal, está entre 0 e 90 graus. Quando o eixo está normal, eu sei que está vindo de cima para baixo. E lá em cima, quem está? O nó sinusal. Segunda característica da onda P sinusal é que ela é sempre parecida. Na mesma derivação, ela tem morfologia igual. Ela tem a mesma cara. Se você olhar o V1, todas as ondas P do V1 vão ser iguais. Olhou no V5, todas as ondas P do V5 vão ser iguais. Olhou no D3, todas são iguais. Naquela derivação, todas são bem parecidas. E a terceira característica é que ela é precedente. Antes de todos os QRS, tem uma onda P gerando aquele QRS. A onda P tem que estar presente em todos e ela tem que ser antes do QRS. Quer dizer que o átrio está sendo estimulado antes do ventrículo. Porque tem situações em que o átrio e o ventrículo são estimulados praticamente juntos. E a gente não vê mais a onda P fica junto do QRS. Ou então até depois do QRS, quando o ventrículo é estimulado primeiro e depois o átrio. A depender da arritmia que o paciente tem, ele pode não ter onda P, pode ser que essa onda P esteja junto com o QRS ou até depois do QRS. Então a onda P sempre tem que ser precedente. Eu não posso ter nenhuma onda P que não gerou QRS e eu não posso ter nenhum QRS que não foi gerado por uma onda P. Tem que ter essa relação 1 para 1. Cada onda P gera um QRS e ela sempre está antes dele. Se eu tiver isso, ó, eu chamo isso de ritmo sinusal. Onda P, P, P. Positiva, parecida e precedente. Olha lá, ó. Essa onda P está positiva em D1, D2 e AVF. Positiva, para cima. Olhou para cima, está positiva. E ela é parecida e ela é precedente. Ó. Dentro da mesma derivação, olha lá, ó, ela tem a mesma carinha. Tem a mesma cara. A onda P que está aqui antes do QRS, ó, ela tem a mesma morfologia. Então, positiva, parecida, e ela é precedente, ela está antes do QRS. Cada onda P gera um QRS. Todas as ondas P geram QRS. Não tem nem QRS perdido, nem onda P perdida. Relação 1 para 1. Ritmo sinusal. P, P, P. Nunca mais você vai esquecer ritmo sinusal na sua vida. A partir de hoje você já sabe. Isso agora é medular. Pronto. Entrou na sua memória, já era. Você aprendeu de verdade, não só decorou. E a partir de agora, a gente segue uma sequência lógica. Por enquanto, a gente tinha meio que memorizar um jeito, né? Identificação, ritmo, frequência. E agora? Agora é só seguir no padrão do eletrocardiograma. A gente tem que ver a onda P, o intervalo, o segmento PR, e a gente vê o intervalo PR, o QRS, segmento ST e onda T, intervalo QT, acabou. Então agora não precisa mais preocupar em que eu ver, só olhar na sequência, beleza? Identificação, frequência, ritmo, agora vamos na ordem. A gente já sabe que o ritmo é sinusal, beleza, eu já sei que ele veio lá de cima, é positivo, parecido, precedente, beleza, já sei isso. E agora, essa onda P, que é sinusal, ela está na conformação habitual, quer dizer, esse átrio está normal? Ou esse átrio está muito crescido? Tem uma sobrecarga atrial? Ou então tem um bloqueio entre os dois átrios? Será que o estímulo do átrio direito para o átrio esquerdo está acontecendo no tempo normal ou está demorando muito para acontecer? Como é que eu sei isso? Eu olho a cara da onda P. Eu olho a morfologia da onda P. Qual é o normal? Qual é a cara da onda P? Ela tem que ter 2,5 quadradinhos de altura por 2,5 quadradinhos de largura. 2,5 por 2,5. Ela está num tamanho certo, numa largura certa. Pronto, está assim, está normal. E como que a onda P é formada? Você viu lá na aula de bases. Eu tenho dois vetores no átrio direito, lá onde o nosso sinusal está. E esse primeiro vetor, ele despolariza primeiro o átrio direito. Então a primeira parte aqui da onda P tem configuração de replicar o que está acontecendo no átrio direito. O átrio direito começa a ser estimulado primeiro. Então a primeira parte da despolarização atrial depende do átrio direito. Depois, o átrio esquerdo é ativado. Depois de um cabelinho ali, milissegundos, aí o átrio esquerdo é ativado. Pronto, ativei o átrio direito, depois o átrio esquerdo, eu olho isso tudo junto e vejo uma onda P sozinha. Pronto. O normal dela é ser 2,5 de altura por 2,5 de largura. Por que isso aqui é importante? Porque você vai ver que a partir de agora você vai entender quando você estudar sobrecarga do átrio direito ou do átrio esquerdo. É o começo da onda P que está alterada?
átrio direito. É o final da onda P que está alterada? Átrio esquerdo. Pronto. Você já está começando a entender pelo eletronormal quais são as alterações. Essa aula aqui é a aula mais importante. Quem sabe eletronormal consegue entender as alterações do eletroanormal. Para saber o anormal, para saber o alterado, você precisa conhecer o padrão. Beleza? Padrão da onda P, 2,5 por 2,5. Acabou. Pronto. Depois disso, a gente vai ver um intervalo PR. Mas o que é o intervalo PR? É a onda P mais o segmento PR, que é essa conexão que tem entre a onda P e o QRS. O intervalo PR, ó, que vai do começo da onda P até o começo do intervalo do complexo QRS, e aí você fala, por que não é PQ então, né? É da P até a Q, por que não é PQ? Em algumas derivações, a onda Q nem é visualizada, já começa com a onda R. E aí, convencionou-se que é PR. Então, tá aqui, o intervalo PR é do começo da onda P até o começo do QRS. E como que a gente sabe o padrão dele? O padrão é de 3 a 5 quadradinhos, de 120 até 200 milissegundos. Por que 120 a 200 milissegundos? Você vai lembrar da aula de bases que nessa folha do elétron aqui, ó, nessa folha quadriculada, cada quadradinho pequeno vale 0,04 segundos. Eu não gosto muito de calcular em 0,04, é muito mais difícil fazer conta com vírgula. Então eu coloco isso aqui em milésimos, então vira 40 milissegundos. Cada quadradinho, 40 milissegundos. Então é de 3 a 5 quadradinhos, de 120 a 200 milissegundos. Tem menos que 120, PR curto. Tem mais que 120, PR largo. Beleza? PR alargado. O que quer dizer isso? Calma, que você vai aprender. Por enquanto, eu só quero saber se está dentro do padrão. Então, olha lá, do começo da onda P até o começo do QRS. Vamos contar aqui, ó. Tem um quadradão, 2, 3, 4 quadradões, mais ou menos. 4 vezes 40, 160. Então, tem 160 milissegundos. Intervalo PR aqui está normal. Só isso. Beleza? E outra coisa que é importante é você ver se o intervalo PR ele se mantém regular em todos os batimentos. Se esse aqui vale 160, o próximo tem que valer 160. Porque o sistema de condução é um só. Se ele está funcionando bem do mesmo jeito sempre. Então vai ser 160 sempre. Todos os batimentos, o intervalo PR vai ser a mesma coisa. Ah, ele é 180? Então no próximo vai ser 180. Ele tem que ser fixo. Beleza? O normal, de 3 a 5 quadradinhos. Então, ó, onda P 2,5 por 2,5, intervalo PR é de 3 a 5. O que está acontecendo no coração aqui até agora? Primeiro, o átrio foi ativado. Você lembra da aula de bases? O átrio ele foi ativado, ele foi despolarizado. E isso a gente entende que gerou contração. Gerou essa contração, foi ativado, gerou a onda P. Aí está lá em cima, o átrio foi ativado, átrio direito e átrio esquerdo. O estímulo está descendo e atravessando aqui o feixe de His, até alcançar os ventrículos. Ele não foi ativado ainda o ventrículo. Enquanto ele está atravessando aqui, ó, eu tenho o segmento PR. É um intervalo de tempo entre a ativação do átrio e o ventrículo. Onda P é átrio, QRS é ventrículo. Aqui no meio está a conexão entre átrio e ventrículo. Passa pelo nó atrioventricular. Então eu já te disse, já te dei um bizu, que quando esse intervalo PR está aumentado, quer dizer que o nó atrioventricular não está funcionando legal. Ou ele está segurando demais esse estímulo, ou está segurando de um jeito diferente, está acontecendo alguma coisa aqui. Se ele está funcionando bem, pronto. Intervalo PR é habitual. Beleza? E agora, o QRS. O QRS é a estrela desse filme aqui. O QRS mostra para a gente toda a atividade de despolarização ventricular, de ativação do ventrículo. Esses nomes às vezes são estranhos para a gente, né? Despolarização, repolarização, e aí a gente confunde, meu Deus, despolarização, repolarização. Peraí, calma. Pensa assim, ó, despolarizar é ativar e repolarizar é recuperar. Sacou? Então, durante a ativação ventricular é formado o QRS. E aí você vai lembrar da aula de bases que a cada região do coração que é ativada, gera-se uma onda. Eu vou desenhar aqui, você vai imaginar comigo que eu estou desenhando bem bonito. Usa
o teu coração bondoso e pensa que isso aqui é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Do lado de cá o ventrículo direito, do lado esquerdo aqui, que é o mais grosso, é o ventrículo esquerdo. Aí você vai entender que o feixe de His está aqui em cima, ele vai ativar lado esquerdo e lado direito. O primeiro lado a ser ativado é o lado esquerdo, porque o lado esquerdo do ramo do feixe de His, quando ele divide, o ramo esquerdo é mais grosso, oferece menos resistência, o estímulo passa mais rápido. Então o lado esquerdo do septo ele é ativado primeiro. E aí essa ativação vem nesse sentido. Depois o estímulo continua descendo, e ativa as duas paredes livres ali do ventrículo. Como o esquerdo é mais grosso, ó, ele comanda, puff. Então, na soma de briga ali de cargas, o esquerdo puxa a carga para si. Então tem um segundo vetor que é formado aqui. Depois, ó, o estímulo continua indo, despolarizando a célula do sistema de condução pelas fibras de Purkinje até alcançar a base ali. Ó. Então, é nesse sentido. Enquanto isso está acontecendo, ativando o septo, paredes livres e região das bases, eu tenho a formação da onda Q, da onda R e da onda S. A onda Q mostra a ativação do septo, essa ondinha para baixo aqui. Ó. A onda R é a ativação das paredes livres, é o ventrículo esquerdo ali, ó, sendo todo ativado, puxando aquela energia toda para si. Vai mostrar uma onda R lá em cima, paredes livres. Depois a região basal lá em cima, o estímulo está indo lá para cima, forma uma próxima onda negativa, que é a onda S. Aí a gente vai ter a conformação do QRS. Está aqui, ó, QRS. Se você quer entender um pouquinho mais, volta na aula de bases, que você vai entender muito legal isso aqui. Região do septo, paredes livres e região das bases. QRS. Agora você vai entender, nunca mais você vai perguntar de onde que vem QRS. Bom, e o que eu avalio então no QRS? Quais são as características que eu avalio no QRS? Para dizer que ele está normal. A onda P é fácil, 2,5 por 2,5. O intervalo PR é fácil, de 3 a 5 quadradinhos. Agora, o QRS, como é a nossa estrela, como é o ator principal desse filme, a gente tem que ver 4 características dele. Morfologia, amplitude, duração e o eixo. E você já estudou eletro e teve dificuldade com eixo. Sua dificuldade acaba hoje. Você vai aprender de uma vez por todas como que eu vou encontrar o eixo do meu QRS. Eixo é para onde que está apontando. Eu vou te ensinar de uma vez por todas hoje. E hoje você vai aprender. Então, vamos olhar essas 4 características do QRS. Primeiro, morfologia. O que é morfologia? Morfologia é isso aqui, ó. Qual que é a cara do QRS? Qual que é a cara que o meu QRS tem? Ele tem uma cara mais positiva, ele tem uma cara totalmente positiva, ele tem uma cara mais negativa, ele tem uma cara totalmente negativa, ele tem uma cara mais ou menos, é para cima e para baixo. Como é que é a cara do QRS? A gente tem que avaliar isso. E aí eu já te adianto, a depender da derivação, né, de qual câmera que eu estou utilizando para avaliar ali aquele mesmo batimento, eu posso ter várias caras diferentes. Eu posso estar olhando de baixo para cima e ver um QRS positivo, posso olhar de cima para baixo e ver que aquele mesmo QRS agora parece negativo, porque eu estou olhando de ângulos diferentes. Se você me enxerga de frente e se você me enxerga de lado, você vai me ver diferente. Então, esse aqui é o jeito que eu vejo o QRS. Agora eu quero te chamar a atenção para 2 carinhas que normalmente não aparecem num eletro normal. Normalmente não pode aparecer essa carinha aqui, ó, totalmente negativo, não pode aparecer. Isso aqui pode indicar uma área eletricamente inativa, uma área que já morreu, um infarto passado. Então, totalmente negativo não pode acontecer no eletro normal. Outra cara que não pode ter habitualmente é essa cara aqui, ó. Essa cara aqui, ó. 2 ondas para cima. Porque eu te contei já, ó, é onda Q para baixo, onda R para cima e onda S para baixo. Q, R, S. Só tem uma onda para cima, só tem onda R. Se eu tenho 2 ondas R para cima, alguma coisa está acontecendo de errado. Tem alguma atribulação aqui, nesse meio do caminho aqui. E aí você tem que entender o porquê que está acontecendo isso. Então, 2 caras não podem acontecer. Pode ter derivação que é mais positiva, outra mais negativa? Pode. Pode acontecer só positiva? Pode. Pode acontecer só negativa? Não. Pode acontecer 2 ondas R's? Não.
Se aconteceu isso, pode ser que esteja alguma coisa errada, beleza? Então varia de acordo com a derivação e com a posição elétrica do coração. Lembra que quando o estímulo ele se aproxima do eletrodo que está ali observando, é marcada uma inscrição positiva no elétron. Se o estímulo ele se afasta daquela derivação que está sendo observada, ele marca uma inscrição negativa. Beleza? Segunda característica ali do QRS é a morfologia de cada onda, né? Primeiro eu vou falar da morfologia de cada onda em separado. Como é que tem que ser a onda Q normal? A onda Q normal, normalmente, ela é pequena e tem menos de 40 milissegundos de duração. Quer dizer, ela é pequenininha e ela é rápida, ela não é larga. Se ela for grande, maior do que 25% do tamanho do QRS, por exemplo, o QRS tem 10 quadradinhos, né? A onda R ali tem 10 quadradinhos. Se a onda Q tem 4, por exemplo, pô, ela está muito grande. 4 em relação a 10 é 40%. Se a onda Q está grande, não é normal. Ou então, se a onda Q está larga, assim, está demorando para terminar. Se ela está larga, assim, ó, por exemplo, não é normal também. Como é que a onda Q é normal? Pequena e rápida. Habitual. Por quê? Porque é o septo. O septo é ativado rapidinho. Pronto, depois já passa para a parede livre. Como é que tem que ser a onda R? Qual é a cara da onda R? Qual é a morfologia da onda R? De V1 até V6, ela vai crescendo. Porque se eu olhar o coração de cima, assim, ó, pensa que eu estou olhando aqui, ó, o tórax de cima, né? E aqui eu estou vendo o coração do paciente, ó. O ventrículo esquerdo, ele está mais para trás. Ele é mais posterior. O ventrículo direito é mais anterior. Então a parte esquerda do coração está lá para trás. E toda a carga elétrica, a soma de cargas, aponta para o ventrículo esquerdo. Então ela aponta lá para trás, ó, aponta lá para o ventrículo esquerdo. Quem está aqui na frente, ó, o V1 que está aqui, por exemplo, ele enxerga tudo se afastando de si. Então ele fica mais negativo. Afastou de si e fica negativo. O V6 que está aqui do lado de cá, ó, ele está enxergando tudo se aproximando dele. Se aproximou, ele fica mais positivo. Enquanto isso está passando aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, isso vai aumentando, vai ficando mais positivo e menos negativo. Então, a onda R, ó, ela era pequenininha. A onda R era pequenininha. Opa! Aqui, ó, ela estava aqui pequenininha. Aí ela foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Agora está bem grandona. Agora está praticamente só a onda R. Tá vendo? Ele vai ficando mais positivo, de V1 até V6. E a onda S, o contrário. Ela vai ficando menos importante. Ela estava grandão aqui, ó, em V1, por isso que ele era negativo. E ela vai diminuindo de tamanho, ó, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que a gente nem vê ela mais. Até que ela some praticamente. Então, ó, há esse decréscimo e esse acréscimo. A onda R, ela vai crescendo e a onda S, ó, ela vai diminuindo. Porque o estímulo vai se aproximando de V6 e se afastando de V1 por conta do posicionamento anatômico do coração no tórax. Você aprendeu agora? Legal, né? Então, a gente já viu a cara, né? QRS é onda Q pequena, onda R grande, onda S um pouco maior do que a Q, mas ela vai diminuindo de V1 a V6 e a onda R vai crescendo. Perfeito. Como é que é a amplitude agora? Segunda característica, né? Morfologia, agora vamos ver a amplitude da onda do QRS. A amplitude é a mesma coisa de eu olhar isso aqui, ó. Eu olho um prédio e eu quero saber a altura desse prédio. Ele tem 10 andares, tem 20 andares, ele tem 10 milímetros, tem 20 milímetros. Então pensa que você está olhando a altura do prédio. Pronto. A amplitude é saber a altura do QRS. Qual que é o normal? No plano frontal, que é as derivações bipolares, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, o normal é ser de 5 a 20 quadradinhos de altura. O prédio aqui tem de 5 a 20 andares. Agora, no plano horizontal, de V1 até V6, o normal é de 10 a 30 quadradinhos, de 10 a 30 andares de altura, esse prédio tem. Então, esse QRS, no plano horizontal aqui de V1 a V6, ele é maior, beleza? Por que eu olho isso? Porque eu quero saber se há sobrecarga nesses ventrículos. Se esse ventrículo está mais grosso, se ele está tendo muita intensidade de sinal, se ele está trabalhando mais, se ele está hipertrofiado. Eu sei isso pela amplitude de sinal que tem ali. E aí, para ver sobrecargas, a gente vai entender que a gente basicamente soma
quanto de positividade que tem de um lado e quanto de negatividade que tem de outro, para saber se esse ventrículo está realmente com a parede mais espessada. Beleza? Então a amplitude do QRS é saber o tamanho dele. E a duração? Qual é a duração normal de um QRS? A duração é normal até 2,5 quadradinhos, até 110 milissegundos. Lembra que cada quadradinho tem 40, então 40, 80, 120 seria 3, então um pouco menos do que 3. Bateu 3 quadradinhos, a partir de 120, eu já posso dizer que esse QRS está alargado. Aí eu suspeito, será que tem algum bloqueio de ramo? Algum daqueles ramos está bloqueado, fazendo com que o estímulo seja passado mais devagar, de célula por célula, fora do sistema de condução? Será que o estímulo não está sendo gerado e passando por esse sistema? Será que tem uma origem ventricular aí desse estímulo? Bom, aí eu entendo que tem alguma coisa alterada. Um QRS normal, do eletro normal, é estreito. Casinha fechada aqui, ó. Alargou, base larga, opa, tá demorando demais para esse estímulo acontecer. Beleza? Quanto tempo demora para acabar esse estímulo. E a última característica que é o terror de todo mundo é o eixo. Mas o eixo é uma coisa simples. Você vai entender hoje. A partir de hoje você vai entender. O eixo é para onde esse estímulo está viajando. Ele está passando ali pelo sistema de condução e alcançando o final do coração. Enquanto isso está acontecendo, vai sendo formados vários vetores ali que estão ativando o coração. Então ele ativa o átrio direito, ativa o átrio esquerdo, aí ele vai descendo, descendo. Quando chega no ventrículo, ele ativa o septo, ele ativa as paredes livres, depois ativa a região basal. Se eu pegar todos esses vetores que estão sendo formados ali e somarmos todos esses vetores, vai ter para mim um vetor resultante, que é uma cetona, assim, ó, que vai apontar para um sentido habitual. O elétron normal, uma pessoa normal, qual que é o sentido desse vetor? Que eu chamo isso aqui, ó, de eixo. Esse aqui é o famoso eixo. É para onde essas cargas estão viajando. Para onde elas estão indo. O normal é elas irem de cima para baixo, lá do nó sinusal para os ventrículos, da direita para a esquerda, porque o nó sinusal está no átrio direito, e o ventrículo esquerdo termina tudo. E para trás, porque o ventrículo esquerdo está lá mais posterior. Está de cima para baixo, da direita para a esquerda, de frente para trás. Então vai me formar uma seta que vai apontar para esse sentido. O eixo é só saber se isso está sendo apontado para aquele sentido ou não. Qual que é o eixo, então? Para onde esse aviãozinho está viajando? Para onde o eixo está sendo encaminhado? No plano frontal, lá, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, o normal é que esse eixo esteja entre menos 30 e mais 90. No plano horizontal, o normal é que ele seja voltado para trás, né? Porque o ventrículo esquerdo está lá atrás. Então eu tenho que saber que o eixo normal no plano horizontal está voltado para trás. Isso aqui você já aprendeu. Você nem sabia, mas você já aprendeu que o eixo está virado para trás quando o V1 é mais negativo e o V6 é mais positivo. Pronto. Quer dizer que está vindo da frente e indo lá para trás. V1 está enxergando tudo mais negativo porque o eixo está se afastando dele. E V6 está enxergando mais positivo porque o eixo está se aproximando dele. Pronto. Então no plano horizontal você já sabe ver o eixo, ó. Então para de choramingar, que você já entendeu o eixo. Agora a gente vai entender no plano frontal. Tá para cima, tá para baixo, tá para a direita ou tá para a esquerda. Quando eu formo aquela imagem lá, aquela rosa dos ventos, né, o eixo hexaxial, e coloco aqui na frente do tórax do paciente, ó, eu tenho essa imagem aqui. Eu sei que a média aí do eixo do coração habitual, ele está mais ou menos aqui, ó, apontando nesse sentido aqui, ó. Então, da direita para a esquerda, de cima para baixo e voltado lá para trás. V1 vai estar negativo, V6 vai estar positivo, vai estar na média de 60 graus ali. Mas, se tiver entre menos 30 e mais 90, se estiver apontando para qualquer região aqui, ó, nesse intervalo, qualquer região nesse intervalo, está normal. É igual a frequência cardíaca, né? De 50 a 100 não está normal? Se tiver 60 está normal, 70, 80, 90 está tudo normal. Se tiver aqui entre menos 30 e mais 90, está normal. Ó, entre menos 30 e mais 90, apontou para qualquer lado aqui, ó, dentro desse verdinho aqui, ó. Se o eixo apontou para qualquer lugar desse aqui, pronto, está normal. Entre menos 30 e mais 90, tá ok, tá tudo certo.
Agora, se ele apontou para algum lugar nesse quadrante aqui, pronto, está desviado para a direita. Tem doenças que desviam o eixo para a direita. Doenças pulmonares, principalmente, TEP, desvia o eixo para a direita, mas lembre daquela situação, um paciente longilíneo, paciente magro e alto, por isso que o biotipo faz diferença, pode ter até um eixo desviado um pouquinho para a direita aqui, ó. Pode estar até mais ou menos 110 ali, a gente considera normal, se o cara é magro e alto, que o coração dele é mais verticalizado, beleza? Agora, passou de menos 30 para cá, se o eixo está apontado aqui, ó, em algum lugar desse aqui, se o eixo está apontado lá para cima, está desviado para a esquerda. E tem algumas doenças que desviam o eixo para a esquerda. Habitualmente, doença de Chagas no Brasil é muito prevalente. Sobrecarga de ventrículo esquerdo pode desviar o eixo para a esquerda também. Então, saber o eixo é importante? Por quê? Porque me dá um indício ali de ter alguma doença estrutural. Será que esse paciente tem Chagas? Será que ele tem sobrecarga ventricular esquerda? Será que ele tem uma doença pulmonar? Será que ele tem TEP mesmo? Será que ele tem sobrecarga ventricular direita, que desvia o eixo para a direita? Será que ele teve um infarto? Então, assim, o eixo me dá muitas informações. Eu te confesso que na urgência, nem sempre o eixo faz tanta diferença assim. Mas quando você avalia o eletro entendendo o eletro, você vê a importância de saber o eixo. Tá, então vamos lá. Como é que eu vou definir, então, para onde esse rapaz está indo? Para onde o eixo está indo? E lembra que eixo é a soma de todos os vetores, ele é para onde o aviãozinho está andando. Para te dar esse exemplo, eu vou te falar da coisa mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida, ó, meu casamento. O casamento vai te fazer entender o eixo, vai te colocar no eixo agora. Bom, vamos lá. Pensa que o casamento aqui vai acontecer a céu aberto, tá? Olha o momento glamour aqui, ó. Momento en passant, assim, vamos viajar para nossas memórias de quando a gente casou ou para o nosso sonho, né? De quando, se você não casou ainda, você vai casar. Eu acho que é muito lindo um casamento assim. O meu não foi assim não, tá? O meu foi um pouco mais caótico. Mas esse casamento aqui é perfeito, maravilhoso. Céu aberto, final do dia. É o casamento da Fernanda, esse aqui. É glamuroso, glamuroso. Isso aqui é para qualquer um, não. Esse casamento aqui, ó, um casamento a céu aberto, convidados ali, lindos, ninguém fala mal do vestido de ninguém, tá tudo muito bem arrumado. Ali, como é que chama esse... eu nunca sei como é que é essa estrada onde a noiva passa aqui, essa passarela, tudo bem decorado. Ai, que sonho, que lindo. Pronto. A gente tem três coisas acontecendo ali. Na verdade, 4. Eu tenho a principal do casamento, que é a noiva, que está passando ali, ó. A noiva que está indo para aquela passarela. E aí, se você nem estava prestando atenção na aula, agora você vai prestar, né? Porque a noiva é o principal do casamento ali. Ninguém tá nem aí pro noivo, ninguém liga pras madrinhas, pros padrinhos, ninguém tá nem aí. Todo mundo só levanta quando a noiva... Isso é até um protesto. Por que ninguém levanta quando o noivo vai entrar, né? Só levanta quando a noiva entra. A noiva é o principal. A noiva aqui no eletro é a carga elétrica. É a ativação do sistema de condução ali. É o estímulo de ativação do átrio e do ventrículo sendo gerado ali. A noiva é o principal do eletro. O eixo é a passarela, é por onde esse estímulo passou, para onde que ele foi. E a gente tem mais outros 3 componentes aqui nesse casamento. A gente tem um noivo aqui, ó, emocionado, chorando, vendo a noiva chegar para perto dele. A gente tem a cerimonialista que está ali na porta, ajudando ali, esticando o véu da noiva, abrindo a porta e tal. E ela tá vendo a noiva se afastando dela. E a gente tem os convidados aqui, ó, que não falam mal de ninguém, que estão ali só para abrilhantar o casamento, prestigiar esse momento. E eles estão vendo a noiva, e nessa posição aqui eles enxergam dos 2 jeitos. Eles enxergam a noiva vindo para perto deles, chegando ali na frente deles e indo para o noivo. Então eles estão ali no meio do caminho. Agora, se eu não fui para o casamento e eu quero saber como é que foi posicionado aqui, lembra que está céu aberto? A organização do casamento pode ter colocado a passarela voltada para cá, voltada para lá. Ela pode ter posicionado em qualquer orientação ali, ó. O eixo, a noiva, pode ter passado em qualquer sentido, e eu não sei. Pode estar aqui, ó, em mais 90, em mais 100, pode estar lá em menos 30, pode estar lá para cima, pode estar aqui dentro do normal. Esse eixo pode ter acontecido em qualquer sentido. Como é que eu sei para onde esse eixo está apontando se eu não fui para o casamento? Quem que eu pergunto? Quais as informações que eu tenho que ter aqui?
Eu pergunto para quem estava no casamento. Eu pergunto para o noivo, que está posicionado aqui. Pergunto para a cerimonialista, que está posicionado aqui. Pergunto para os convidados, que estão posicionados no meio do caminho ali. Então, olhando como é que é a cara deles, eu sei como é que é o eixo, para onde esse eixo está sendo apontado. Então, eu pergunto para eles. E o principal aqui, ó, você vai ver que o noivo enxerga a noiva como? Se aproximando dele. Então, o noivo marca uma inscrição positiva. A cerimonialista vê a noiva se afastando dela, indo lá para o noivo, lá para longe. Ela marca sempre uma inscrição negativa. E quem está ali no meio do caminho, marca dos dois jeitos. Ele vê a noiva se aproximando dele, aí ele vai marcar para cima. Se aproximou de mim. Chegou em cima de mim, volta para a linha normal. Assim, na minha frente, né? Tá aqui, ó, paralelo a mim. Depois passou de mim e foi para o noivo, pronto, ele marca negativo. Então, o convidado aqui, que está no meio do caminho, ele marca exatamente as duas coisas, tanto para cima quanto para baixo. Pronto. Agora eu entendo mais ou menos como é que eu sei como é que essa passarela estava. Porque, ó, digamos, deixa eu voltar aqui para eu te dar outro exemplo. Digamos que esses convidados estivessem um pouco mais para cá, um pouco mais perto da cerimonialista ali. Viram a noiva se afastando, se aproximando dele só um pouco. Eles marcaram só um pedacinho assim, positivo. Se aproximou só um pouquinho. Depois, ela andou muito para chegar até no noivo, lá do outro lado, lá no final. Eles vão marcar muito negativo. Vai ficar um QRS, ó, mais negativo do que positivo. Agora, se eles estivessem bem aqui, mais perto do noivo, eles veriam a noiva se aproximando deles muito. Ia marcar muito positivo. Iam ver ele se afastando só um pouco. Ia marcar só um pouco negativo. Quem está ali exatamente no meio do caminho, marca assim, ó, exatamente igual. A gente chama disso de iso difásico, duas fases iguais. Iso de mesmo e de duas fases. Iso difásico, duas fases iguais. Então a gente marca tanto para cima quanto para baixo. Então eu sei ali, ó, a depender de como que tá rolando essa passarela, agora você vai entender aqui, ó. Deixa eu apagar essa bagaceira que eu faço aqui. Vocês têm que me perdoar por isso. Mas eu acho que assim faz você entender. Quem tá aqui, ó, vai ter um QRS assim, ó. Quem tá lá no final vai ter um QRS mais assim. Quem tá no meio do caminho tem um QRS igual. Tá entendendo, não tá? É legal, né? Eletro é o melhor exame que tem no universo. Agora, dentro daquele eixo exaxial, dentro daquela rosa dos ventos, você vai entender que naquela derivação, ó, essa aqui dá só D1. Peguei aquilo tudo, desconstruí e coloquei só D1 para você aqui. Se eu tiver aqui cortando D1 no meio, aqui, ó, cortando D1 no meio, eu sei que passou dali, tudo é positivo, passou daqui para cá, tudo é positivo, e daqui para cá, tudo é negativo. Onde está rachurado aqui, ó, tá positivo. Pensa aqui, ó, que o D1 aqui é o noivo, né? Se D1 está observando, ele vai marcar tudo positivo do meio para frente. Então, cortando ali D1 no meio, do meio do D1 para frente é positivo, do meio do D1 para trás é negativo. O AVF, ó, quem corta a AVF no meio? Essa linha aqui, ó, que é exatamente a linha de D1. Então, ele vai cortar aqui, ó. Para baixo, tudo é positivo. Tudo aqui é positivo. Nesse rachurado, tudo é positivo. Para cima, tudo é negativo. Pera aí. E se eu pegar as duas coisas? Se eu olhar no meu eletro e D1 tá assim, ó. D1 tá positivo. Então, do meio para cá, positivo. E o AVF também tá positivo. É do meio para baixo. Do meio para baixo, então, só tem como eixo tá aqui dentro, ó. A intersecção entre D1 e AVF positivo só está nesse quadrante. Eu já sei que está entre 0 e mais 90. Então, se no teu eletro D1 está positivo, AVF está positivo, você já sabe que está no quadrante normal. Está entre 0 e mais 90. Aí eu só tenho uma possibilidade. Até menos 30 aqui, ó, ainda é normal. Mas se eu já sei que está aqui entre 0 e 90, está dentro do normal. Beleza? Se eu tiver o D2 aqui positivo, ó, e eu vou arrumar uma briga contigo agorinha, se o D2 também está positivo, aí não tem como. Porque quem corta D2 é exatamente esse aqui. Aí, obrigatoriamente, D1 e D2 positivo vai estar entre menos 30 e mais 90. É impossível não estar. Aí é fácil ver o eixo. Pronto. Mas eu quero que você entenda. Eu não quero que você decore. D1 e D2 positivo está no eixo. D1 e AVF positivo está no eixo. Eu quero que você saiba contar. Está em mais 90, está em mais
30 mais 60, como é que é? Bom, o próximo quadrante, ó, a possibilidade, ó, se D1 é positivo e o AVF é negativo, se você quiser olhar por quadrante, está dentro desse quadrante. Pode estar normal ainda, né? Porque menos 30 está aqui. Pode estar aqui dentro desse espaço aqui, está normal. Se eu olhei no meu elétron, D1 está negativo e AVF está positivo, está desviado para a direita. Por quê? Porque está dentro desse quadrante aqui, e aqui tudo está desviado para a direita. Beleza? E agora, se D1 está negativo e AVF está negativo, está aqui dentro. Ó. Se o AVF lá no meu elétron está negativo, pronto, então eu não tenho como definir o eixo. Eu chamo isso de eixo indeterminado, ou desvio extremo do eixo. Beleza? Então, ó, olhou D1, olhou AVF, ou olhou D1 e olhou D2, e estão todos eles positivos, acabou, está dentro do eixo. Agora eu quero te ensinar a exatamente contar onde está o eixo. Tem várias formas. Essa aqui é muito fácil. Sabendo em qual está o quadrante, é só eu olhar aonde que eu tenho a onda isodifásica. Aonde que eu tenho a onda de mesmo tamanho para cima e para baixo. Por quê? Porque eu sei que ali é os convidados. E quando os convidados estão exatamente no meio do caminho, a onda fica para cima e para baixo do mesmo tamanho. Se os convidados estão no meio do caminho, eu sei que o eixo está passando exatamente a 90 graus dali. Por quê? Porque eles estão enxergando do mesmo tamanho a noiva se aproximando e a noiva se afastando. Eles estão no meio do caminho. Eu sei que o eixo está aqui, ó, exatamente aqui. Beleza? O eixo vai estar a 90 graus ali, vai estar paralelo ali. E naquela figura, não sei se você já percebeu isso na sua vida. Entre uma derivação e outra, existem apenas 90 graus. Quando a gente sobrepõe uma com a outra, fica 30. Mas entre um e outro, ó, sempre tem alguém que está 90 graus de alguém. Olha aqui, ó. D1 está 90 graus de AVF. D3 está 90 graus de AVR. D2 está 90 graus de AVL. Todo mundo tem um eixo aqui a 90 graus um do outro. É só olhar, se o eixo, se a onda isodifásica está em um desses aqui, o eixo vai estar em cima do outro que está correndo a 90 graus dele. Legal, né? Vamos lá. Ó. Olha o exemplo. Se eu te contar que nesse elétron o D3 é isodifásico, eu estou te dizendo que os convidados estão no meio do caminho exatamente em D3. Os convidados estão aqui. O caminho que a noiva percorre está a 90 graus deles. Está aqui, ó, a 90 graus do D3. Eu sei que eles estão no meio do caminho e o eixo está aqui, ó, a 90 graus. E o AVR no meu elétron está negativo. E o AVR, ó, ele é negativo para esse lado e positivo para aquele lado de cima. Bom, se tivesse positivo, estava aqui, desviado para o eixo extremo. Mas eu sei que no meu elétron o AVR está negativo. Então, tá para esse lado de cá. O eixo está em mais 30 graus. Porque eu sei que a onda isodifásica está em D3. Vou te dar um próximo exemplo aqui. Ó. Eu estou te dizendo onde que está o eixo. E eu vou te perguntar qual é a onda isodifásica desse elétron. Então, eu estou te dizendo qual é o eixo. E eu vou te perguntar como é que é o elétron. Você vai me dizer qual que é a onda isodifásica aqui nesse elétron aqui. Ó. Bom, se o eixo está aqui, a onda isodifásica está 90 graus. Então, qual a derivação que vai estar isodifásica no elétron aqui? Ó? D2. Porque D2 está a 90 graus do eixo. Beleza? Se o eixo está aqui, ó, em D3, eu estou falando para você onde que está o eixo no elétron. Você nem conheceu o paciente. Você nem viu o elétron. Mas eu estou te falando, ó, o eixo está bem aqui, ó, em mais 120 graus. Qual é a onda isodifásica do elétron? Você já sabe, está aqui, ó, a 90 graus dele. A onda isodifásica do meu elétron é AVR. Eu vou olhar a AVR e vai estar lá, o isodifásico. Tá vendo? Sem o elétron nas mãos, você já sabe como é que é o elétron. E agora eu vou te fazer o exemplo contrário. Porque na vida real, ninguém te fala qual que é o eixo e como é que está o elétron. É o contrário. Você olha o elétron e quer saber onde é que está o eixo, né? Pronto. Se eu olhar no elétron e em D1 eu tenho uma onda isodifásica, aonde que está o eixo? A 90 graus dali. O eixo está aqui em cima, ó, em AVR. Se o em AVF, se o AVF está positivo, pronto, o eixo está aqui embaixo. Se o AVF estiver negativo, se eu olhar no elétron o AVF estiver negativo, pronto, o eixo está lá em cima. Acabou, acabou. Chega de mistério, ó. O eixo está aqui, mais 90 graus.
Por quê? Porque D1 está ISO de fase, o eixo está passando a 90 graus de D1. D1 é os convidados do casamento, a noiva vai chegar em AVF. Vai sair de menos AVF, vai chegar em mais AVF. O eixo está aqui, ó, apontando para cá. Beleza? Próximo exemplo. Olhou o eletro lá, daquelas 6 derivações. Qual que é a ISO difásica? Pronto, olhei lá, a ISO difásica é a AVL. Aonde que está o eixo? A 90 graus de AVL. Pronto, então está aqui, ó, a 90 graus de AVL. O eixo obrigatoriamente está aqui, ó, em cima de D2. Se o D2 do meu eletro é positivo, está aqui, ó, está dentro de D2. Agora sim, ó, existe uma regra assim, quando eu somo dois vetores que estão perpendiculares entre si, e um é maior que o outro, a soma deles vai sempre apontar para o maior. Isso quer dizer o quê? Que se o AVL, digamos, que não estivesse exatamente ISO de fase, se ele tivesse assim, ó, 4 quadradinhos para cima e 3 para baixo, você olhou lá com calma e viu lá, ó, peraí, não está ISO de fásico realmente, está um pouquinho mais positivo. Então quer dizer que ele está um pouco mais perto de AVL. Porque fica mais perto, por quê? Porque está ficando mais positivo. É como se na calçada ali, ó, na passarela, da cerimonialista até o noivo, ele estivesse um pouco mais perto do noivo. Então ele fica um pouco mais perto de AVL. Então você tira 10 graus aqui. Em vez de estar em mais 60, vai estar em mais 50. Existem várias fórmulas de ver eixo. Você vai ver aí por quadrante, você vai ver, esse que eu já te falei do quadrante, né? D1 e AVF positivo está dentro do eixo, ou D1 e D2 positivo está dentro do eixo. Desse jeito aqui que eu estou te ensinando, vendo aonde está a onda ISO de fase, que vai estar a 90 graus dela. Esse próximo macete que eu estou te ensinando, se a onda não está exatamente ISO de fase, você trata como se tivesse. E aí se está um pouco mais positivo, está um pouco mais perto daquela derivação. Se está mais negativo, se eu olhasse aqui tivesse o contrário, ó, 3 para cima e 4 para baixo. Está mais negativo, então não vai estar exatamente a 90 graus, vai estar um pouco mais longe. Vai estar mais 70, por exemplo. É um outro jeito. Tem um jeito também, eu nunca vi esse em nenhum outro lugar. Esse aqui eu que imaginei que pudesse ser assim. Acho que eu vou patentear, hein? Se alguém aparecer com essa ideia para você, diga que é minha. Quando eu sei que, por exemplo, o eixo está exatamente aqui no meio, ó, digamos que o eixo esteja aqui, em menos 15 graus, né? Passou de 0, eita ferro, deixa eu apagar aqui que vira um samba do crioulo doido isso aí. Digamos que o eixo esteja aqui, ó, em menos 15 graus. Isso aqui foi eu que inventei. Qual que são as duas maiores derivações do meu elétron? Chuta. Se eu olhar as 6 derivações, quais vão ser as maiores? D1 e AVL. Se D1 é um pouco maior do que AVL, está mais próximo de D1. Deve estar aqui, menos 10. Se a AVL é um pouco maior do que D1, deve estar um pouco mais perto de AVL. Então, se o eixo está aqui entre as duas maiores do elétron vão ser elas. Se eu olhar as 6, as duas maiores vão ser elas. Se o eixo estiver bem aqui, ó, por exemplo, quais vão ser as duas maiores derivações do meu elétron? Um tamanho maior. Pronto, AVF vai estar grande e D3 vai estar grande. O eixo está ali. E aí, qual tiver a maior das duas, vai estar mais perto delas. Pronto, esse é um jeito que eu faço também. Dá para entender elétron assim. Dá para entender eixo assim também. Beleza? E olha aí, ó, agora eu tenho a conformação das duas coisas. Quando o eixo está voltado lá para trás, está mais perto de V6. No plano horizontal, você sabe que V1 está mais negativo e V6 está mais positivo. E ele pode estar entre menos 30 e mais 90. Beleza? Qual o jeito que você quer? Você já entendeu o eixo? Já acabou o eixo, que era um mistério para você, você já entendeu. Você quer olhar para o quadrante? Se D1 e D2 está positivo, está dentro do eixo. Se D1 e AVF está positivo, está dentro do eixo. Você quer olhar por onda isodifásica? Procura a onda isodifásica, o eixo vai estar 90 graus dela. Se a onda isodifásica está em D1, o eixo pode estar em mais 90 ou menos 90, porque vai estar em cima de AVF. Se a isodifásica está em D2, o eixo vai estar em menos 30 ou aqui, ó, para o lado de cá, mais 150. Porque o eixo está passando em cima daquela derivação que está cortando a 90 graus dali. Pronto. Ou então, se quiser olhar do meu jeito, né, desse macetão que eu te falei, se as duas maiores, por exemplo, do elétron forem AVF e D3, o eixo vai estar aqui em cima.
vai estar entre elas, vai estar desviado para a direita. Se as duas maiores do elétron, por exemplo, forem D1 e AVL, o eixo vai estar aqui em cima, no meio dessas duas. Então o eixo, ó, já acabou, você já entendeu o eixo, já era, ó. Entendeu o eixo. Quer ver? Vamos olhar o eixo desse elétron aqui, ó. Você vai olhar essas derivações, D1, D2, AVR, AVL e AVF. Esse aqui eu já sei que está virado para trás, ó. No plano horizontal está virado para trás. Por quê? D1 é mais negativo, V1 é mais negativo, V6 é mais positivo. Então olha lá, está apontando lá para trás. D1 é mais negativo, V1 e V6 é mais positivo. Pronto. No plano horizontal eu já sei, está virado para trás. Beleza. Agora, está para cima, está para baixo, para a esquerda, para a direita, como é que tá? Você quer olhar como? O quadrante? Tá. D1 está positivo, D2 está positivo, está dentro do eixo. Se só isso se satisfaz, se na emergência você só quer saber se está dentro ou fora, tá bom. D1 e D2 positivo, está dentro. Acabou. D1 e AVF estão positivos? Estão. Está dentro do eixo, acabou. Está entre 0 e mais 90. Está entre menos 30 e mais 90. Se só isso sabe, resolve para você, ok. Não, eu quero que você diga quanto que está. Pronto. Vamos fazer aquele macetão? Vamos procurar aqui a onda isodifásica? Ou então uma que esteja mais próximo de uma onda isodifásica? Entre elas aqui, ó, que está mais próximo de ser isodifásica é essa aqui, que é a AVL. Então, se eu olhar lá e a AVL está mais próximo de ser isodifásica, o eixo está a 90 graus de AVL. Tá aqui, ó, passando em cima de D2. Eu vi que D2 no meu elétron é positivo, então tá para cá, ó, em mais 60 graus. Mas pera. A AVL não tá nesse elétron aqui, ó, 100% isodifásico. Tá mais positivo. Dá um zoom aí, você vai ver, tá mais positivo do que negativo. Então quer dizer que não tá exatamente a 90 graus de AVL, tá um pouco mais perto de AVL, porque a AVL tá um pouco mais positivo, tá mais perto dele. Então tá aí mais 50 graus. Beleza? Qual que é a maior derivação desse elétron aqui? De todas elas, ó. De todas elas, qual que é a maior delas? Exatamente, D2, porque está mais próximo de D2 do que de qualquer outra. Beleza? Já era, eixo já era. Vamos contar o eixo desse elétron aqui, ó. Olha lá, tá virado para trás, eu sei, ó, D1, V1 negativo e V6 positivo, tá virado para trás. Agora, no plano frontal, para onde que está esse eixo? Vamos procurar lá. Se só saber se está dentro do eixo ou não te satisfaz, você já viu que está. D1 e D2 está positivo. D1 e AVF estão positivos. Já está normal. Beleza. Quanto? Normal quanto? Qual a onda isodifásica aqui dessas 6? Exatamente essa. D3 está isodifásica. Pronto, olha lá. Se D3 está isodifásica, o eixo está a 90 graus de D3. O eixo está aqui, ó, 90 graus de D3. Está aqui, ó, em cima de AVR. AVR é positivo para cá e negativo para cá. Como é que está a AVR aqui no meu elétron? A AVR está negativo, então está exatamente aqui, ó, em mais 30 graus. Espera aí, Elias, espera. Não está exatamente isodifásico, não. Dei um zoom e está um pouco mais positivo. Então tá bom, não está exatamente a 90 graus, está um pouco mais perto dessa derivação aqui, ó. Então está em mais 40 graus. Acabou, você já aprendeu a ver eixo. E se você olhar, a maior derivação desse elétron vai ser D2, porque está mais perto de D2 do que de qualquer outra derivação. Né? Agora você já sabe ver de outro jeito e confirmar que você estava certo. E já sabe ver de outro jeito, você já pode confirmar que você estava confirmado que estava certo. Tá? Então, acabou. Eixo já era para você já entendeu. Olha aqui, ó. Mais um exemplo. Vamos firmar. Ah, Elias, eu nunca vou ter essa figura aqui, ó. Desenha. Sabe como é que você faz para desenhar? Vou te ensinar a desenhar agora essa figura de um jeito bem fácil. Não assusta com esse elétron aqui não, que esse elétron tá todo alterado, tá? Como é que você vai desenhar aquela figura, ó? Primeiro faz a cruz, ó. D1, AVF. Pronto. Do lado de AVF aqui, ó, você vai fazer aqui, ó, pertinho dele D2, pertinho dele D3. Só sobrou dois espaços. Um que vai para o braço esquerdo, AVL de left, e outro que vai para o braço
direito, AVR. Se você quiser botar tudo num cantinho só, é só lembrar que o AVR está aqui, mas negativo. E o resto é tudo positivo. Tudo positivo aqui, ó. Pronto, eles estão positivos aqui. O único que é negativo aqui nesse espaço aqui é o AVR. Acabou. Já aprendeu a desenhar. Pronto. Depois da aula de desenho, que você já entendeu, vamos contar o eixo desse elétron aqui, ó. Vamos lá. No plano horizontal tá para trás, ó. Tá para trás. Beleza. Nem vou te explicar porque tá, você já entendeu. Agora no plano frontal, aonde que tá? Qual dessas aqui é mais isodifásica? Qual que é mais igual, tanto em cima quanto embaixo? Me parece que é a AVF, ó. Me parece que dessas 6 aqui, a AVF é mais isodifásica. Pronto. A AVF está aqui, ó. Se o isodifásico está aqui, vai estar a 90 graus dele. Quem que está a 90 graus de AVF? Aqui, ó. D1. Como é que é D1 no meu elétron? Positivo. Então está bem aqui, 0 graus. Então o eixo desse elétron é 0 graus. E a gente olhando, a maior derivação desse elétron vai ter que ser o próprio D1, que o eixo está bem aqui em cima dele. Ah, Elias, eu olhei aqui, ó, digamos, eu olhei aqui, dei um zoom aqui e eu percebi que esse AVF, por exemplo, está mais negativo, ele não está isodifásico, então está um pouco mais longe dele. Se ele está aqui, está um pouco mais longe, então não está a 0 graus, está em menos 10. Você tira 10 graus ali, vai dar diferença. Você vai ver que tem vários outros jeitos de certificar qual que é o eixo de um elétron. Tem várias outras formas, vários outros jeitos de encontrar. Nenhum está certo e errado. Todos tem vários caminhos para você chegar no mesmo resultado, beleza? Mais um exemplo aí, ó. Pronto. Você já quer saber se está normal ou não? Ah, D1 e D2 está positivo, está normal. D1 e AVF está positivo, está normal. Acabou. Agora, você quer saber qual que é o valor exato? Vamos lá. Dessas aqui, qual que é a isodifásica? Já vi que é D3. Olhando lá, se D3 está isodifásica, o eixo está 90 graus de D3. Está aqui. O eixo está desse lado, em cima de AVR. Como é que é o AVR no meu elétron? Está negativo. Positivo para cá, negativo para cá. Está em mais 30 graus. O eixo desse elétron aqui, mais 30 graus. Show? Vamos olhar desse aqui, ó. Agora você já está craque, né? Você já está craque. Acho que esse aqui a gente já viu, né? Está aqui, ó. Esse elétron, acho que acabamos repetindo ele. O eixo está aqui em AVF. O ISO de fase está aqui em AVF, vai estar 90 graus de AVF, vai estar aqui em 0 graus. Acabamos de falar desse elétron. Esse aqui, então, pronto, ó. Já sei como é que é. Pá, olhei qual que é o ISO de fase desses aqui. Pronto, o ISO de fase aqui em D1. Pronto, D1 está lá, o ISO de fase está aqui, a 90 graus de D1 está aqui, em cima de AVF. Mais 90, né? Por quê? O AVF nesse elétron não está positivo. Olha o AVF aqui como é que está. Negativo. Esse eixo está apontando lá para cima. O AVF seria positivo, o eixo estaria aqui embaixo se o AVF fosse positivo. Como o AVF nesse elétron é negativo, o eixo está se afastando dele. Está indo contra o AVF, está indo lá para cima. Está desviado para a esquerda, está lá no alto. Beleza? Então, tem que ter cuidado. Se você olhar esse elétron, você vai ver, ó, que D1 é positivo, mas D2 não é positivo, então já está fora. D1 está positivo e AVF está negativo, está fora. Já sei que o eixo está alterado, beleza? Você pode olhar por quadrante e ver que está alterado. Ou pode olhar por aqui e ver que realmente não está dentro do padrão, porque estaria a 90 graus da onda isodifásica, a onda isodifásica é D1, então estaria aqui ou em mais 90 ou menos 90. Quem te responde isso é o AVF, que é negativo, então está lá para cima. Menos 90 graus. Beleza? Agora vamos seguindo. Qual que é o próximo parâmetro que a gente vai ver? É o segmento ST. Segmento ST. A gente já viu identificação do paciente, ritmo e frequência. Estamos avaliando onda por onda, então onda P, tamanho ideal e adequado, intervalo PR. Já olhamos todas as características do QRS, morfologia, amplitude, duração e o eixo, você já entendeu. Agora a gente vai ver o segmento ST. A gente já está falando da parte de repolarização. O ventrículo ele já foi todo ativado e agora a gente vai começar a entender um pouco da recuperação, da
A repolarização. O segmento ST, ele começa exatamente no final da onda S até o começo da onda T. Ele inicia nesse ponto aqui, ó, no ponto J, que é esse joelho aqui, ó, J de joelho. É o joelhinho ali no término da onda S até o início da onda T. E esse ponto, o ponto J, é o mais importante para a gente. Normalmente, ele é isoelétrico, ele é neutro. Ele pode ser um pouquinho ascendente, ele pode ser um pouquinho para cima, assim, crescendo um pouco. Mas o ponto J, ele tem que estar na linha de base. Normalmente, ele é totalmente isoelétrico. Porém, em algumas derivações aqui, principalmente precordiais, ele pode ser ascendente. Ele pode estar aqui, ó, e o segmento ST ser um pouquinho assim, para cima. Mas o ponto J tem que estar na linha de base. Tem exceção? Tem, mas eu vou te ensinar. Então, ó, ele tem que estar a linha de base, idealmente naquela linha imaginária que a gente marca aqui, ó, do final da onda T até o começo da onda P, do próximo batimento, a gente traça aqui uma linha imaginária. Ó. Essa linha imaginária é a linha de base. Estando acima da linha de base, eu chamo isso aqui de supra. Supra de acima. Supra-desnivelamento do segmento ST. Estando para baixo, a gente chama isso aqui de infra-desnivelamento do segmento ST. Qual que é normal ter no elétron? Nenhum dos dois. Não é normal ter nem supra, nem infra. Tem que estar na linha de base. O ponto J tem que estar na linha de base. Olha esse exemplo aqui, ó. A linha de base está aqui embaixo. E o ponto J, ó, o joelho, onde é que ele está? Lá em cima. Lá em cima. Tem Q, R, a S, em vez de descer cá para baixo, ó, ela ficou lá em cima. O ponto J está aqui. Se eu traçar uma linha nesse ponto J aqui, ó, e a linha de base está aqui embaixo, olha como é que o segmento ST está acima da linha de base. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos ali acima. Então tem um supra-desnivelamento do segmento ST. Supra não pode acontecer. Supra é errado, é do mal. A maioria dos supras está relacionada à oclusão coronariana aguda. Tem outras causas, mas a maioria está relacionada a infarto. Então, se liga, não pode ter supra. E o infra, olha aqui o infra aqui, ó. A linha de base está aqui. O ponto J está aqui, ó. E aí a variação do ponto J, você pode ver que a depender do elétron, você tem até dificuldade de saber onde é que está o ponto J. Mas vamos pensar que ele está exatamente aqui, ó, nessa curvinha, né? Quando acaba a onda S e começa o segmento ST, e o segmento ST aqui, ó, está inclinado, inclusive, já misturando com a onda T. Olha aqui, ó, a linha de base do ponto J. Tá vendo que está bem abaixo? Pronto. Está infra-desnivelado. Tem um infra-desnivelamento do segmento ST. Também não pode acontecer no elétron normal. Elétron normal não tem nem supra, nem infra. Beleza? E aonde que eu avalio o supra ou infra? Pelo ponto J. A causa mais importante de supra de ST é o infarto. É a oclusão coronariana aguda. Tem outras condições que podem gerar supra? Tem. Quais são elas? Pericardite, pode gerar. Bloqueio do ramo esquerdo, pode gerar. Repolarização precoce, pode gerar. E várias outras causas podem gerar um supra de ST, que não é infarto. Mas o mais importante, o mais prevalente e o que mais preocupa a gente é a oclusão coronariana aguda. Salvo essa exceção. Senão, não teria muita graça, né? Se tivesse só uma regra, não teria... É igual a língua portuguesa, né? Qual que é a exceção aqui, ó? De V1 até V3, eu posso ter um suprinha discreto, o ponto J pode estar um pouquinho elevado, com uma causa não isquêmica, variante da normalidade ali. Principalmente paciente jovem, magro, fortes e bonitos, como eu. Então, pode ter um suprinha ali de ST, de V1 até V3. É normal. Desde que o paciente não tenha, lógico. Você já viu, o primeiro ponto do eletro é a identificação. Se o paciente está lá na sua frente, é um paciente idoso, diabético, hipertenso, está com dor no peito, anginosa, que dura 20 minutos, com sudorese, náusea, vômito, a dor irradiando para o braço, o paciente gemendo. Não, aí não. Mas eu estou falando de um paciente rígido, um paciente que não está com dor, um paciente que fez um eletro num contexto fora de dor torácica e tem ali um suprinho de V1 a V3. Ele pode ser normal. Pode ser normal quanto?
Se o homem for jovem, menos do que 40 anos, até 2,5 quadradinhos é normal. Se forem homens mais velhos, maior do que 40 anos, já cai um pouco a régua. Até 2 quadradinhos de V1 a V3. E se for mulher, no máximo 1,5 quadradinho eu tolero de supra ali de V1 a V3. E eu não estou falando de dor torácica, tá? O paciente que está tranquilo. De V1 até V3, eu posso olhar o ponto J ali, ó, que está aqui, nessa linha, e vejo que ele está acima da linha de base. Ele tem um suprinha de ST ali, ó. Aqui nesse caso de uns 2 quadradinhos. Pronto. Se esse homem for um homem jovem, isso aqui está normal. O segmento ST, ó, ele é ascendente, ó, já mistura com a onda T e ele é inclinado para cima. É normal, de V1 a V3, ter esse suprinha discreto. E para quase concluir, a onda T, né? Estamos falando do final da recuperação. Como é que tem que ser a onda T normal? A onda T é a porção final da recuperação, da repolarização ventricular. Todas as cargas ali que foram alteradas já estão voltando ao normal. Ali o sódio que mudou de posição com o potássio já está se trocando de novo, né? Então o sódio ele já está saindo novamente, o potássio já está entrando novamente, então já está tendo aquela alteração do ciclo ali das cargas. Bomba de sódio e potássio está lá na ativa, voltando tudo para o normal, estabilizando a membrana. Eu tenho a onda T. A onda T, normalmente ela é invertida, ela é negativa em AVR e em V1, ela pode ser invertida. Em D3 e AVL ela também pode ser invertida. Porque quando você desenhou lá aquele desenho aqui, ó, e você marcou aqui todas as derivações, você me falou que o eixo aponta nesse sentido aqui, ó, mais ou menos, né? Indo lá para trás. Quando ele vai para trás, V1 pode ser negativo, AVR que está aqui em cima também pode ser negativo, D3 que está aqui, ó, se esse eixo aponta lá para cima, D3 aqui também pode ser mais negativo. Ou então, se ele apontar aqui para baixo, ó, AVL que está aqui assim, pode ser mais negativo. Virou um salseiro isso aqui agora, né, de bagaceira de desenho aqui, mas eu sei que você entendeu. Ela sempre é negativa em AVR e V1, e ela pode ser até negativa, isoladamente, em D3 ou em V3, a depender de onde o eixo está ali. Porque a onda T vai acompanhar o QRS. Beleza? Mas normalmente, na maioria das derivações, tirando a VR e tirando V1, ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela é sempre positiva e sempre torta. Ela é assimétrica. Quer dizer, ela sobe devagar e ela desce mais rápido. Se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, no meio dela, igual a gente fez aqui agora, ó, você vai ver que ela demora mais para começar e ela termina mais rápido. Isso é o normal da onda T. A onda T tem que ser torta. Ela tem que começar lento e acabar mais rápido. Isso é o padrão habitual. E o normal dela é ser positiva na maioria das derivações, tirando V1 e AVR, tá? Olha aqui, ó. A onda T em AVR ela está negativa, em V1 ela está negativa, no resto aqui ela está toda positiva. Isso é o normal da onda T. E ela é assimétrica, ela começa lento e ela termina mais rápido. Começa mais lento e termina mais rápido. Isso é o padrão habitual da onda T. Qual que é o tamanho da onda T? Não tem uma medida exata. Isso aqui é meio que de feeling, sabe? É você acostumar a olhar o padrão do elétron e entender que a onda T está no tamanho certo. Aproximadamente 30% do tamanho do QRS. Então, se o QRS tem 10 milímetros, a onda T vai ter 3, mais ou menos. Se ele tem 20, a onda T vai ter um 6. Então, é mais ou menos 30%. Essa medida ideal de quando eu tenho uma onda T muito grande, é mais pelo feeling mesmo, é pela prática, não tem como te ensinar isso. Mas, se você quiser ter um valor de referência, assim, é mais ou menos 30% do tamanho do QRS. E ela é sempre positiva e sempre torta. Pronto. A onda T é só isso. E o intervalo QT? O que é o intervalo QT? Para acabar a nossa avaliação, a gente já viu aqui a onda P, o intervalo PR, vimos o QRS, vimos o segmento ST, vimos a onda T, e agora a gente vai contar o intervalo QT. A gente viu 2 intervalos até agora, então. O intervalo PR, que marca o início da atividade atrial, até essa atividade chegar no ventrículo, de 3 a 5 quadradinhos, é normal. E quanto que é o intervalo QT? Que é aqui, ó, do começo do QRS até o final da onda T.
Isso aqui mostra toda a atividade ventricular. Ele varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo e de acordo com a frequência cardíaca do paciente. Por isso que o primeiro passo lá, ó, é identificar o eletro. É saber qual foi a calibração de captura, N25, qual é a idade do paciente, qual é o sexo, porque isso interfere muito. E aí, quando eu conto a frequência cardíaca, eu vou aproximar ele aqui para uma frequência cardíaca de média. Você vai entender. Então, ele marca toda a atividade ventricular, desde a ativação até a recuperação. Para você entender qual é o valor adequado, a depender da idade e do sexo, você vai lembrar do hemograma. Lembra da medida do hemograma? O HCM? Pronto. O HCM, você nunca mais vai esquecer dele. Ele marca para a gente a atividade elétrica ventricular, tanto a ativação quanto a recuperação. E o valor adequado, a partir da idade e do sexo, você vai lembrar do HCM. H de homens, C de crianças e M de mulheres. HCM, homens, crianças e mulheres. O normal, máximo, é 450 para homens, 460 para crianças, 470 para mulheres. Então, máxima o limite maior do intervalo QT é 450, 60 ou 70. Homens, crianças e mulheres, HCM. E o mínimo é 340. Então, varia de 340 a 450 para os homens, de 340 a 460 para crianças e de 340 a 470 para mulheres. Obviamente que a gente vai fazer o cálculo ali para saber exatamente quanto que está. Sabendo que o quê? Que o patológico mais preocupante para a gente é quando passa de 500. Passou de 500, principalmente a gente preocupa muito, porque pode ter arritmias letais ali, mortíferas. Teve ali um intervalo QT maior do que 500, eu preocupo com arritmia letal, porque tem um fenômeno que chama R sobre T e pode gerar ali uma arritmia letal, tá bom? E aí, como é que eu faço? A frequência cardíaca interfere em quê? Eu tenho que aproximar esse cálculo que eu fiz para uma frequência cardíaca adequada, que está na média ali entre 50 e 100, né? E para isso, para aproximar, para corrigir pela frequência cardíaca, eu uso várias fórmulas. E essas fórmulas podem ser fórmula de Basset, fórmula de Rhodes, fórmula de Framingham, fórmula de Friedrich, tem várias fórmulas que eu nunca decoro, não é para decorar. Eu só preciso saber quando que usar elas. Quando usar elas. Quando que eu uso a fórmula de Basset? Quando eu tiver uma frequência próxima da normal, entre 60 e 90, eu posso corrigir com a fórmula de Basset. Por que corrigir? Porque uma bradicardia tende a aumentar o intervalo QT. Quando eu corrijo pela frequência cardíaca, eu estou fazendo aquele cálculo se aproximar de uma frequência de mais ou menos 60. Então, aquele intervalo QT, que podia estar aparecendo que estava 540, por exemplo, estava muito aumentado. Quando eu corrijo pela frequência, ele cai para 380. Ele cai para o normal, entendeu? Então, eu tenho que calcular a frequência, porque bradicardia aumenta o intervalo QT ali, falseando para mim. E taquicardia faz o contrário, faz o QT parecer menor do que ele é. Quando eu faço o uso de alguma dessas formas e corrijo para uma frequência cardíaca, eu estou aproximando aquele valor para uma frequência aproximada de 60. É uma correção matemática. E aí aquele QT que parecia estar só de 320, parecia bem curtinho, quando eu corrijo ele vai para 450, entendeu? Então corrigir pela frequência é trazer aquele valor para uma frequência média ali de mais ou menos 60 batimentos. Para isso eu uso essas formas. Por que eu não decoro? Olha a fórmula de Basset, que é a mais fácil. É o QT em segundos dividido pela raiz quadrada do RR. Não tem como fazer de cabeça, gente. E ainda mais que isso aqui é 0,04. O que você vai fazer? Abrir uma calculadora. Você só precisa saber a frequência cardíaca, o intervalo que tem entre dois batimentos e o tamanho do intervalo QT. Coloca esses valores lá e vai dar a frequência cardíaca para você. Você nunca precisa calcular de cabeça. É só você jogar os valores na calculadora e ela vai calcular para você, tá bom? Ideal a fórmula de Basset para frequências normais. Por quê? Porque se eu calculasse normal, daria 10 vezes 0,04, meu QT seria 400. Quando eu joguei na fórmula, ele já foi para 426, já aumentou um pouco, tá vendo? Então isso pode variar muito se a frequência cardíaca for muito diferente da habitual, tá? Então posso usar qual? Friedrich, Framingham, Rhodes, qualquer um. Se a frequência está alterada. Se a frequência está normal, pode usar Basset que dá sempre certo. Beleza?
Pronto, acabou o elétron normal, você já entendeu, já era. Esse aqui é um resumão, ó. Bate o print aí, memoriza isso aqui, tem isso aqui no seu coração, faz um cardzinho, bota lá no seu crachá, e aí você já vai ver que você vai entender isso aqui tudo, ó. Como que é o elétron normal? Síntese de elétron normal. Primeiro identifica o paciente, de quem ele é, qual é o contexto clínico que eu estou vendo esse eletro, sexo, idade e biotipo. Calibração do aparelho, 25 de ganho e velocidade, N de ganho e velocidade 25. Quanto frequência cardíaca como? 300 pelo número de quadradões entre dois batimentos, ou 1.500 pelo número de quadradinhos, ou então conto o D2 longo e multiplico por 6. Ritmo, onda P, PP, positiva, parecida e precedente. É ritmo sinusal? Fechou. A onda P normal, de 2,5 por 2,5. Intervalo PR normal, do átrio até o ventrículo, de 3 a 5 quadradinhos. Como é que eu vejo o QRS? A onda Q é pequena, menor do que 40 milissegundos. A onda R progride de V1 a V6 e a onda S diminui de V1 a V6. Lembrar que a duração é um QRS estreito, o eixo vai estar entre menos 30 e mais 90, D1 e D2 positivo ou D1 e AVF positivo está normal, e eu não posso ter sobrecargas, quer dizer, uma amplitude muito grande, ou entalhes, a morfologia alterada, tem que ser uma morfologia só, QRS estreito. Segmento ST está na linha de base, ponto J na linha de base, pode variar de V1 a V3, a depender do sexo, né, e da idade, de 1,5 até 2,5 quadradinhos, num paciente que não tem dor torácica. A onda T é sempre tortinha, assimétrica e positiva, exceto em AVR e V1. O intervalo QT, o máximo dele é de 450 a 470, a depender da idade e do sexo. E aí eu vou corrigir sempre pela frequência cardíaca, usando qualquer uma das formas. Rhodes, Framingham, Friedrich, Basset. E aí a conclusão é, eu vou relacionar isso aqui tudo com o dado clínico do meu paciente. Por exemplo, paciente jovem, chegou no contexto de sudorese, palpitação, eu vou lá, faço o eletro e vejo se ele tem uma taquicardia, se tem uma arritmia, uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular. Não, é um paciente que chegou com uma história de desmaio, tontura, lipotímia, sudorese. Olho lá, vejo se o ritmo está normal, se tem uma bradicardia, se tem uma arritmia, um bloqueio. Então é sempre avaliando o contexto. O paciente chegou com dor torácica, tem um supra de ST ou não, tem um infra de ST ou não. Então eu vou calcular. E o eletro normal é basicamente bater isso aqui ó, e ver. Está dentro do parâmetro da normalidade para todo mundo? Isso aqui é uma média. A média de todo mundo é isso? Pronto. Você está dentro da média, você está com eletro normal. Lembrando que de perto ninguém é normal. Um grande mestre meu me falava isso. De perto ninguém é normal. Se você for procurar detalhes do detalhe, você vai achar alguma coisa alterada. Ninguém tem um eletro 100% normal. Mas está na média ali, ó, pronto. Eletro normal é isso. E a partir de hoje você vai entender. Revisa aí, volta, vê de novo. Quantas vezes você precisar. Até isso aqui entrar na tua cabeça e nunca mais sair. Mas eu sei que você entendeu e não só decorou. Foi um prazer. Beijo. Até a próxima.